Bom dia. Bom dia. Jair Educador. Bom dia, gente. Mais uma vez aqui gravando mais uma live para falar sobre a importância dos projetos de lei, de entendermos os projetos de lei. Nós sabemos que as leis elas são importantes para regularizar o funcionamento de um estado, de um município. E aí a gente precisa compreender a funcionalidade e a importância de um projeto de lei. Nós sabemos que no nosso país existem três esferas do poder legislativo. A esfera federal, que é feita pelo Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ao nível do nosso estado, nós temos a Assembleia Legislativa, e ao nível do município, nós temos a Câmara Municipal de Barra do Corda, que é o órgão que constrói, que produz as leis municipais. Então, essa Câmara ela é muito importante para fazer aquelas leis ordinárias e complementares que vão regulamentar o funcionamento do nosso município. E o nosso Estado brasileiro, ele é dotado de três poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes eles são independentes e harmônicos e eles funcionam um fiscalizando o outro num sistema de freios e contrapesos, exatamente para evitar os excessos, né? Esses poderes eles estão representados por pessoas e as pessoas são passíveis de cometer excessos de poder, abusos de poder. E daí a importância de termos os órgãos estatais para fazer esse controle dos excessos. Tanto o poder executivo, como o judiciário, como o legislativo, estão sujeitos a praticar excessos, abusos de poder. Então, esse controle dos poderes. E aqui eu gostaria de falar que qualquer um desses três poderes, de acordo com a nossa Constituição de 88, eles podem entrar na seara do outro poder, né? Mas existe aquela função que é típica de cada poder. E aqui o poder legislativo, quem quiser ler um pouco mais, a nível nacional, você pode pegar a Constituição e no artigo 61, ele vai falar um pouquinho sobre as leis. E aí eu gostaria de frisar a importância do poder legislativo, né? O poder legislativo aqui em Barra do Corda. Então, independentemente de ser em Barra do Corda, o poder legislativo ele tem o poder de legislar, de fazer as leis, né? A nível nacional é o Congresso Nacional que faz essas leis. A nível estadual é a Assembleia Legislativa. E a nível municipal, a Câmara Municipal de Barra do Corda. E aí a gente tem esse papel importante na democracia, que é de fazer as leis pelo Parlamento Municipal de Barra do Corda. Além de fazer as leis, cabe também ao Legislativo fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Poder Executivo. Essas funções elas não são bem evidenciadas pela atividade parlamentar. A gente observa, pelo menos a sociedade, muito embora sabendo que a sociedade não é muito de assistir às sessões da Câmara, principalmente agora que nós estamos num momento difícil de exercermos as nossas liberdades, todas as nossas liberdades, devido à pandemia. Então a gente não é de observar muito a ação do parlamento. Mas a gente observa que o parlamento está mais atento em relação às leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias. Nesse momento a gente vê uma movimentação na Câmara. Fora disso, a gente não vê, assim, não é comum a gente ouvir no parlamento falando sobre essa fiscalização financeira do Executivo, né? Vale frisar que já estamos terminando o mandato e até agora a gente ainda não veio até a Câmara o exercício anual do Executivo em termos de prestação de contas de nenhum dos 3 anos, né, já vencidos. Então, a gente não percebe tanto essa visibilidade por parte do parlamento,
no que confere a fiscalização financeira, né? Mas está voltado mais à questão orçamentária, de aprovar o orçamento do município. Mas eu queria focar aqui, sobretudo, a questão de legislar, né? Nós temos esse papel de legislar. E as leis, elas têm um ciclo, né? As leis, sejam federais, estaduais ou municipais, elas têm um ciclo. As leis, elas nascem, elas são criadas, né? Elas são formadas no parlamento. Essas leis, elas podem ser modificadas, elas podem ser conservadas, ou essas leis elas podem ser extintas na sua totalidade ou na sua parcialidade. Então, quem faz todo esse controle sobre o nascimento, a manutenção ou a extinção das leis é o parlamento, né? E aqui a gente coloca a nossa importância aqui na atividade parlamentar, que nossos colegas vereadores, juntamente comigo, fazemos esse trabalho no Parlamento Municipal de Barra do Corda. Então, eu gostaria muito de frisar a importância de distinguir o que é uma função típica de uma função atípica para podermos entrarmos na questão do projeto de lei, né? Então, o legislativo ele tem a sua função típica. O que seria essa função típica? A função que é inerente, que é da natureza dele, que é habitual, é comum que ele se pratique, né? O poder legislativo, que é de legislar e fiscalizar. O Poder Executivo, ele já tem a sua função típica, que é de praticar atos da chefia do Estado, né, do governo e da administração. É de administrar o município, fazer a parte administrativa do município. Enquanto o prefeito administra o município, o Poder Legislativo cuida de fazer as leis, de fiscalizar as leis, de observar se essas leis elas estão sendo cumpridas pelo Poder Executivo. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. O que acontece? Que o Poder Legislativo ele pode realizar a função atípica. Por exemplo, o Parlamento de Barra do Corda, no exercício de 2019, ele exerceu o papel de executivo, quando, por exemplo, ele criou a questão do concurso da Câmara Municipal, né? Então, ele exerceu uma função atípica. Então, essa função atípica, ela acontece de forma esporádica, né? Não é uma coisa corriqueira, diferente da função típica, que ela ocorre de forma ordinária, ocorre com frequência, né? Então, é muito importante isso. O Poder Executivo, ele também pode realizar a função atípica. Vez por outra, ele pode mandar uma lei, né, para a Câmara Municipal aprovar. Isso é uma função atípica, que não ocorre com frequência, é algo esporádico. Então é muito importante a gente partir desse ponto, saber o papel de cada poder, o que é normal ele fazer e o que é eventual ele fazer. Tá? Então o Poder Legislativo, a função habitual dele é de fazer as leis e de fiscalizar, né? Legislar e fiscalizar são os verbos que são a essência do Poder Legislativo. E aqui aproveito, ensejo para convidar todos os pré-candidatos a vereadores, principalmente os novatos que estão se candidatando pela primeira vez, né, para assistirem a essa live também a fim de entenderem o funcionamento do nosso parlamento. E aqui eu gostaria de dar uma ênfase em relação às sessões da Câmara, né? Então, as sessões da Câmara, nós temos regimentos internos da Câmara, existe a lei municipal, uma lei municipal criada para reger o município de Barra do Corda, que é a lei orgânica do município. O que é essa lei orgânica? É uma Constituição Municipal, né? Nós temos a Constituição Federal, que é a Constituição de 88, nós temos a Constituição Estadual, que vai ter o seu efeito sobre o Estado e vai ser utilizada lá pela Assembleia Legislativa. E nós temos a Constituição Municipal, que é chamada de Lei Orgânica do Município. Então, essa Lei Orgânica do Município, ela vai dizer os papéis de cada poder, né? Essa lei orgânica ela está alinhada com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual.
e ela vai dizer os papéis de cada poder municipal, né? O poder executivo e o poder legislativo. Lembrando que o poder judiciário ele é somente estatal e federal, aqui no município de Barra do Corda. Então, é importante a gente lembrar desses pontos importantes. E aí, a importância dos parlamentares no que diz respeito às leis. E aí a gente pode falar um pouco, né, sobre a questão das leis municipais sendo norteado aqui pela Constituição Municipal. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a importância de ter uma lei municipal regendo as leis ordinárias que vão nascendo com a atividade parlamentar de cada legislatura, com a lei complementar que vai nascendo através da atividade parlamentar de cada legislatura. E aí a gente tem os artigos da lei orgânica do município que versam sobre os prazos regimentais das matérias que entram em pauta para serem votadas, analisadas, discutidas no parlamento. É bom a gente lembrar que quando a pauta é lida na sessão da Câmara, aquela pauta ela vai trazer ali no seu escopo quais matérias que estão sendo discutidas ali. Se são indicações, se são requerimentos, né? As indicações geralmente têm na sua essência sugestões a serem implantadas no município. Os requerimentos, eles também podem ter essa finalidade, mas também pedem esclarecimentos a um dos poderes, né? E aí nós temos os projetos de lei que são muito importantes para o município de Barra do Corda. E aí a gente começa a falar sobre o rito das matérias, né? Então você vê que na sessão, geralmente, o presidente pede para que seja lida a ata da sessão anterior. Depois de lida essa ata da sessão anterior, os parlamentares aprovam a ata, geralmente aprovam, vez por outra, que um parlamentar pede para que seja acrescentado algo que não foi citado, né, na ata. Então aí pede para que acrescente na ata algo que foi esquecido, né? E geralmente o presidente cumpre esse pedido. Mas nós temos também as moções, né? Nós temos os projetos de lei, e esses projetos de lei, o natural é de que entre numa sessão, na pauta de uma sessão, e aí desça para as comissões, para que as comissões avaliem o teor dos projetos, né? Se há constitucionalidade, se não há, se há viabilidade econômica, enfim, dependendo da iniciativa de cada projeto de lei. Importante a gente frisar que nessa pauta existe um rito lá na Câmara que os parlamentares eles colocam as suas matérias até 48 horas antes de começar a sessão, né? Uma normativa que é estabelecida para os parlamentares. E aí, dentro de 48 horas, essas matérias são vistas pela mesa diretora e são avaliadas se devem ir para a pauta ou não. Nós estamos num momento difícil de pandemia, onde as sessões elas estão sendo remotas, onde foi reduzido o tempo de fala dos parlamentares para 5 minutos e as matérias são colocadas todas, né, e foi estabelecido lá durante a reunião com os parlamentares que essas matérias elas seriam quem fosse contrário às matérias que se manifestasse durante a sua fala, né, e que fosse favorável ou não. Acontece que 5 minutos é um tempo muito pequeno para abordar os assuntos que são de todo o município de Barra do Corda.
Então 5 minutos é muito pouco, então a gente foca na nossa fala de evitar de estar cumprimentando tantas pessoas e vai diretamente ao foco, que é falar sobre o assunto que é relevante para aquela sessão. Então, isso afetou bastante nós parlamentares, porque 5 minutos é um tempo muito pequeno para a gente falar. E foi cortado também a questão de ter réplica, tréplica, né? E a questão também de exigir questão de ordem. Então, você, por exemplo, eu entro com um ofício que tem mais de 300 palavras e esse ofício eu vou usar para ler dentro de 5 minutos, né? Fica inviável. Então é importante, eu solicito a questão de ordem para que o presidente promova a leitura do ofício ou do requerimento por meio da mesa diretora da Câmara. Aí, fazendo essa leitura, eu vou ter tempo de fazer as considerações na minha fala a partir daquele ofício que foi lido na tribuna na tribuna da Câmara, na mesa diretora. Tá? Então é importante a gente entender um pouquinho esse momento de pandemia. Mas o que eu gostaria de focar, sobretudo, é a questão de um projeto de lei. Um projeto de lei, ele é muito importante, porque antes de fazermos qualquer lei, a gente deve fazer algumas perguntas. A lei foi feita por quem? É para beneficiar quem? É para os interesses de quem? Isso a gente chama de sentido teleológico da lei, né? Então, quem a lei vai alcançar? Quem a lei vai abarcar? E para isso, nós sabemos que a lei escrita, nós precisamos ler os artigos da lei, o caput da lei, entender o sentido e o alcance da lei. Se não existe alguma palavra, algum verbo que, de repente, crie alguma antinomia interna dentro do próprio projeto de lei. Um artigo acaba anulando um artigo subsequente, ou um artigo que está lá na frente vai afetar um artigo anterior. Então, ele é muito importante observar essa estrutura do projeto de lei. Porque uma coisa é eu fazer o meu projeto de lei, outra coisa é outra pessoa ler esse projeto de lei. De repente, eu faço esse projeto de lei com a melhor das intenções, achando que a forma que eu escrevi, que eu redigi a lei, é clara, é precisa, é fácil de ser entendida, e, no entanto, tem alguma palavra que gera alguma confusão. E aí é importante que outro parlamentar, com o seu olhar, observe, faça as recomendações, sugestões, para que aquele verbo, aquela palavra, seja substituída. De repente, algum artigo da lei esteja em desacordo com outra legislação maior, e aí cabe aos nobres colegas parlamentares olharem isso e nos alertarem, né? Então é importante esse momento de termos acesso ao projeto de lei para que possamos fazer essa leitura, né? Possamos fazer essa leitura a fim de que a lei seja clara, precisa, viável, né? E a gente observa que quando a gente vai fazer esse projeto de lei, é importante ouvir não só os parlamentares, mas ouvir também a sociedade, para ver como a sociedade vai acolher esse projeto de lei. Eu mesmo estou pensando aqui, estou construindo um projeto de lei voltado para a questão dos povos indígenas. Mas antes de levar à Câmara Municipal, esse projeto de lei eu tenho que direcionar aos principais interessados, porque vai afetar a vida deles, né? Positivamente ou negativamente. Então, tenho que ter essa preocupação. Então, eu preciso ouvir as lideranças indígenas, os povos indígenas, para que o que eles acham, se é favorável, se não é, o que eu preciso acrescentar, o que eu preciso tirar. Então, as leis elas devem ser construídas para a sociedade, porque não é a sociedade que vai servir a lei, é a lei que vai servir a sociedade. Então, só tem essa razão de ser a lei se a lei for para servir os interesses da nossa sociedade. Então, é importante o parlamentar fazer
esse momento para ouvir as partes interessadas, tá? Então, na última sessão, nós tivemos um contratempo, já está com 2 sessões, né? Nós tivemos 2 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, que a gente começa a sessão às 16 horas, e às 16 horas é que entrou no grupo da Câmara a ementa, né? A pauta dos assuntos que seriam abordados. Então a gente recebeu os temas, né, dos assuntos que seriam abordados naquela sessão de 2 de junho de 2020. Todos os temas, indicações, requerimentos, projeto de lei do Executivo, naquele momento chegou. Então, o que acontece? Nós estamos em sessão remota, né? E não teria como ter acesso ao projeto de lei para saber a qualidade do projeto de lei, né? É muito importante a gente ler como é que a gente, que é parlamentar, que já há uma crítica muito grande dos parlamentares por trabalharem pouco, né? E aí aprovar leis que nem sequer teve a oportunidade de ler. Isso é grave, né, para a democracia. Então não se faz democracia dessa forma. Nós precisamos ler a lei para saber a lei, o quanto ela é importante. Eu queria registrar, porque uma coisa é você aprovar a lei, outra coisa é a lei entrar ter eficácia. Ela entra em vigor, mas muitas vezes a lei não tem eficácia, ou muitas vezes parte da lei não tem eficácia. E eu queria citar como exemplo a lei dos professores, do Plano de Cargos e Carreira dos Professores, que foi criada em maio de 2011. E aí nós temos o artigo 72 dessa lei, onde um simples verbo que foi colocado nesse artigo gerou confusões e conflito entre o Poder Executivo e o servidor e o professor. Porque a lei diz o seguinte: o professor em efetiva regência de classe, quando atingir 50 anos de idade e tiver pelo menos 20 anos de exercício do magistério, poderá, a seu pedido, ter reduzido em 50% a carga horária a ele atribuída, sem prejuízo da remuneração. Esse verbo poderá foi argumentado por parte da assessoria jurídica da prefeitura que não dava segurança jurídica para o professor solicitar esse pedido de redução de carga horária, né? Então, o que aconteceu? O professor ficou tolhido de ter o direito conquistado, né? É um caso em que ele poderia ter esse direito conquistado. Foi preciso o sindicato ajuizar ações, né? Ações na justiça, para o juiz reconhecer que era discricionário do servidor, um direito subjetivo do servidor, de reivindicar essa redução de carga horária. E somente por meio da justiça conseguimos garantir esse direito do servidor, e a partir daí o município reconheceu e passou a dar livremente as reduções de carga horária. Tá? Então, é importante o parlamentar ler o corpo da lei, né? Para saber se os verbos estão devidamente colocados, se não vai causar confusões, conflitos, né? Entre o município e o empresário, entre o município e o servidor público, né? Então, é importante o parlamentar ler a lei e ver se a lei está em acordo com aquilo que tem a intenção de passar para a sociedade. E eu queria citar mais outro artigo da Lei dos Professores, que é a Lei 05/2011, que é uma lei importantíssima, né? É uma lei que dá segurança jurídica aos nossos professores. E aí nós temos o artigo 52, parágrafo único, que diz o seguinte: as férias do professor lotado em setores da Secretaria Municipal de Educação, no exercício de atividades de caráter itinerante, na unidade de ensino, serão de 45 dias anuais concedidas na condição do caput deste artigo. Aí o artigo 54 diz o seguinte: será pago ao profissional do magistério
por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração vigente no período. Então, o que o município interpreta, né? O município até hoje, a lei foi criada em 2011, nós estamos em 2020 e o nosso professorado ele não recebe 1/3 das férias baseado em 45 dias de férias. Ele recebe baseado em como qualquer outro servidor, somente em 30 dias de férias. De repente, né? Claro que essa lei foi muito bem discutida, muito bem debatida, mas no momento que a lei foi criada, o sindicato não tinha uma plataforma que tem hoje, né? De repente, se tivesse uma assessoria jurídica por parte do sindicato para fazer uma análise melhor dessa lei, teria sido mais bem trabalhada e teria evitado confusões. É tanto que nós estamos em 2020 e os professores não gozam dessas férias de 45 dias. E aí foi preciso que o Simproecema, o Sindicato dos Professores, ajuizasse ações individuais em favor dos professores para que esse artigo dessa lei seja cumprido, né? Para que seja incorporado ao patrimônio dos professores esse direito de 45 dias de férias. Então é importante o parlamentar ele ter esse zelo, esse cuidado na hora da construção das leis. E, sobretudo, quando as leis não são de sua iniciativa, é uma preocupação maior ainda. Quando a lei é de iniciativa do Poder Executivo, melhor ainda ser observado. E isso demanda tempo. É preciso de um tempo para que o parlamentar leia a lei detalhadamente, consulte, pesquise, né? Busque assessoria jurídica para ver se a lei está em conformidade, né? Mas nós temos observado nas 2 últimas sessões que isso não tem se verificado, né? Nós temos projetos de lei que chegam só a ementa durante a sessão da Câmara e que não temos a oportunidade de ler. Na última sessão eu pedi, né, visto para ler 2 leis importantes, a 039 e a 040, leis que vão beneficiar os servidores, né? Claro, os planos de cargos e carreira, nós parlamentares levantamos essa bandeira em favor dos servidores públicos, queremos sim aprovar, nenhum parlamentar em momento algum vai dizer que não, vai aprovar, é uma bandeira nossa de muito tempo, todos nós parlamentares queremos a aprovação do plano de cargos e carreira, mas se os parlamentares eles recebem uma remuneração mensal, né, de R$8.000, né, para fiscalizar as leis, para legislar as leis, para fiscalizar o município e aprova uma lei sem ler, então não precisaria nem sessão da Câmara, né? Poderia fechar o parlamento, já que não precisa ler, então fechar o parlamento e estaria resolvido. Então é importante a gente ler a lei. E aí eu gostaria até de citar, no projeto de lei dos guardas municipais, né, a importância de ter o cuidado de uma lei municipal. A gente, parlamentar, quando chega uma lei à Câmara, a gente quer essa lei para ver de que se trata, qual é o teor da lei, para ver se não existem confusões. Eu observei aqui uma coisa curiosa, que de repente se eu tivesse lido essa lei anteriormente, eu poderia ter proposto sugestões melhores, né? A lei 040 de 2020, que versa sobre o plano de cargos e carreira dos guardas municipais, no artigo 21, ela fala o seguinte: poderão ser adotados os sistemas de compensação de horários, desde que atendida a conveniência da administração pública e a necessidade do serviço. Beleza, tá, aí tudo bem. Aí nós temos o artigo 33, né, que diz assim: a gratificação de risco de vida será concedida a todos os guardas civis municipais no percentual de 30% sobre o vencimento do cargo com vistas a compensar financeiramente o exercício de atividade típica de segurança pública estabelecida conforme os termos do artigo 2º da Lei Federal 13.022/2014, onde diz: incumbe às guardas municipais
instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, Estados e do Distrito Federal. E aí me causou uma inquietação, mas isso a gente só vai saber no futuro, né? Aparentemente, não há nenhum óbice que impeça de o município pagar esses 30%, mas de repente o governante pode alegar que os guardas municipais não usam arma branca ou arma de fogo, não diz que arma é essa também, né, aqui na lei federal, né? E se ele se utilizar desse argumento que os guardas municipais não portam armas, e aí eles podem alegar de não pagar esses 30%. Não se sabe se isso vai acontecer, né? Mas foi uma preocupação que se de repente tivesse entrado no parlamento e eu tivesse lido, de repente a gente poderia ter melhorado esse artigo. É só um ponto que eu gostaria de colocar em evidência. Então é importante o parlamentar olhar a lei para poder compreender. Mas vamos torcer que não seja como nos professores, né? Um verbo poderá afetou os professores e um direito que estava previsto na lei não ter sido alcançado por muitos servidores. Foi preciso o sindicato entrar na justiça para garantir esse artigo. E é importante também, né, quando se trata de servidor público, a valorização dos sindicatos. Os sindicatos, eles são representantes de uma categoria. Quem tem institucionalidade para questionar uma lei para servidor público é o parlamento e o sindicato daquele segmento. Então é importante a valorização dos sindicatos, né? Porque uma coisa é se aprovar a lei, outra coisa é se cumprir a lei. E quem é que tem força para impor o cumprimento da lei? O parlamento e os sindicatos. Geralmente, quando aprovamos a lei, a gente acha que se encerrou todo o trabalho parlamentar, né? Mas não é. A nossa função fiscalizadora é de fiscalizar também se a lei, em toda a sua extensão, ela está sendo cumprida. E aí eu gostaria de frisar que os projetos de lei que vêm do Executivo, que versam sobre planos de cargos e carreira, todos eles vão ser aprovados. Agora, cabe a nós melhorar esse projeto, aperfeiçoar, fazer alguma correção. De repente, é só tirar uma palavra que poderia gerar conflito, ambiguidade, gerar uma confusão. Então a gente corrige aquela palavra para que no futuro não gere problemas para o servidor público. Agora, não é razoável chegar qualquer lei, seja uma lei minha, seja de qualquer colega parlamentar, e aprovar sem ler o corpo da lei, né? Uma coisa é um projeto de lei entrar numa sessão, aí na outra sessão os pareceres não estarem prontos, mas aí o parlamentar já teve um intervalo de 7 dias e teve a oportunidade de ler. E aí, de repente, não ter pareceres, e aí um ou outro vereador pedir a quebra dos interstícios e aprovar. Mas aí o vereador já teve 7 dias para ler a lei, compreender a lei, fazer os apontamentos, de repente, se tiver bom, deixa como está, se não tiver bom, apresentar uma emenda para fazer uma correção em algum artigo da lei. Mas isso precisa ser feito, né? Então, impedir isso é simplesmente cessear a voz do povo, porque quem representa a voz do povo é o parlamento. Então, a partir do momento que a gente aprova uma lei às cegas, sem ler o corpo da lei, isso realmente enfraquece a democracia, enfraquece a atividade parlamentar. Sim, as leis, está perguntando se essa lei foi aprovada sem antes os parlamentares lerem. Como eu falei, a ementa, a sessão no dia 2 de junho começou às 16 horas e a gente recebeu a ementa, né, às 16 horas, não o projeto de lei, né? Como nós estamos fazendo sessão remota, né,
não chegou aos nossos e-mails, nem através do grupo, o corpo da lei, para a gente ler essa lei e saber do que se tratava. Eu inclusive pedi questão de ordem, pedi para que a lei fosse tirada de pauta para a gente poder ler e fazer os apontamentos, mas os 5 vereadores se manifestaram nesse sentido, os vereadores de oposição, pedindo visto para que pudesse ler a lei. Mas, infelizmente, a lei foi aprovada sem o consentimento de alguns parlamentares. Porque como é que a gente vai aprovar uma lei ou reprovar uma lei? A lei não foi, por nós vereadores de oposição, nem foi aprovada nem reprovada, porque não tinha como aprovar ou reprovar, né? Porque se a gente não conhecia o teor da lei, não tinha como emitir a opinião nem favorável e nem desfavorável, né? Inclusive eu pedi para o nosso presidente que registre na ata, né, daquela sessão que a lei foi aprovada sem os vereadores terem lido a lei, né? Então eu acho que foi uma forma de cessear a liberdade de pensamento, a liberdade de fiscalização do parlamento, pelo menos alguns vereadores, como o vereador João Pedro, né, Zeteldo, Nem, Aurean, entendem dessa forma também, né, que a gente precisa, no mínimo, ler aquilo que está aprovando. Porque se for só para aprovar sem ler, qual a função do parlamento mesmo? Tem sentido? Né? Só dizer amém não é um parlamento analfabeto, né? É um parlamento que sabe ler, escrever, interpretar. Então eu não achei razoável, né? Fiz um ofício à Câmara, vai ser lida hoje, na sessão de hoje, o corpo do ofício, mostrando a minha insatisfação, né, de não ter lido o projeto de lei, não ter visto o corpo da lei, de que se tratava, o que ia beneficiar. A lei entra em vigor a partir daquela data, no mês seguinte os servidores já vão gozar do que versa na lei, né? Já vão ser beneficiados no que versa na lei. Isso a gente ficou sem respostas. Na verdade, a gente não conseguiu ver do que se tratava basicamente. Só depois, né, que eu pedi a Secretaria da Câmara que me enviassem essas 2 leis a fim de que a gente pudesse entender melhor. Mas já aconteceu, né? É um fato que já aconteceu e que, infelizmente, não podemos melhorar a lei, né? Nem sequer podemos dizer, olha, votamos por isso e por isso. Não tivemos essa oportunidade, né? A gente lamenta e espera que isso não se verifique. Mas eu queria fazer um contraponto, né? Porque os projetos de lei que vieram do Executivo vieram em regime de urgência. E urgência para a legislação da Câmara significa que tem que ser aprovada até 45 dias, né? Até 45 dias. E não na mesma sessão. E isso realmente a gente fica triste, né? Existe uma hierarquia, a mesa diretora é que conduz os trabalhos e, infelizmente, aconteceu dessa forma. Mas eu queria pontuar sobre quando o projeto de lei é de iniciativa do parlamento, né? E aí nós temos, eu sou sindicalista, né? Estou licenciado agora para concorrer às eleições, sou sindicalista e sou do bloco de oposição da Câmara, né? Mas todas as matérias que são para o bem para o município, a gente supera isso, porque nós devemos legislar para a sociedade e não para lado A ou lado B, né? Projeto bom, a gente aprova tranquilamente, sem problema. E aí, eu gostaria de frisar 2 leis de minha iniciativa, né? A lei das 13 horas, que foi aprovada por unanimidade da Câmara. Queria parabenizar os nobres pares da Câmara, os nossos colegas vereadores, foi aprovada por unanimidade. Essa lei foi aprovada em 3 de março, né, de 2020, 3 de março. E eu queria discorrer um pouquinho sobre os ritos da Câmara, né? Então, o que acontece? Quando
o plenário da Câmara aprova uma lei, o presidente tem até 15 dias para enviar essa lei para o gabinete do prefeito. E o prefeito, em seu turno, tem até 15 dias para devolver para a Câmara, dizendo se a lei foi aprovada, se foi vetada. Ou se ele não quis se manifestar, ficou em silêncio. Se ficar em silêncio, se configura que a lei foi sancionada, foi aprovada. Então volta para a Câmara não mais um projeto de lei, mas sim uma lei sancionada silenciosamente. O que o presidente da Câmara precisa fazer? Promulgar essa lei, né? Para poder essa lei ter eficácia, para que essa lei entre em vigor. E aí eu gostaria de frisar esse ponto da lei das 13 horas. Ela foi aprovada no dia 3 de março de 2020, foi enviada, né? Foi enviada em 8 de maio, né? para o gabinete do prefeito. 95 dias depois, né? E aí, para a gente ver o espaço temporal. Foi aprovado em 3 de março e só foi enviado para o gabinete do prefeito 95 dias depois. O que é regimental é até 15 dias. Uma lei aprovada, o presidente da Câmara pode enviar até 15 dias. E aí a gente observa que foi 95 dias depois. Né? E aí a gente vê, se fosse respeitada a legislação municipal, teria sido enviado, desculpa aqui, ela foi enviada, desculpa gente, ela foi enviada no dia 3 de março, ela foi aprovada no dia 3 de março e foi enviada no dia 8 de maio. E o certo, ela teria que ser enviada até que dia? Até o dia 20 de março. No entanto, só no dia 8 de maio é que ela foi enviada. Então, levou 95 dias. Aprovada no dia 3 de março, né? Enviada em 8 de maio, enquanto que o certo seria até o dia 20 de março. Né? E se fosse respeitada também a legislação municipal, o prefeito teria se manifestado até o dia 8 de abril, se tivesse sido enviado nessa data pela Câmara. Só que não foi. Ou seja, houve um prejuízo de 60 dias. Da aprovação dela para ela ser promulgada, né? Houve um prejuízo de 60 dias. Esse espaço temporal enorme. E aqui a gente faz um contraponto, né? Então, quando é uma matéria de iniciativa do parlamento, principalmente aqui me gera uma preocupação em saber se é porque é do bloco de oposição da Câmara, né? Houve um espaço de 60 dias. Eu perguntaria se por que quando se trata de matérias que versam de iniciativa do parlamento e sobretudo da oposição, há esse espaço temporal tão grande, não é respeitado o regimento. E quando é um projeto de lei do executivo, ocorre ao contrário. Quebra-se todo o regimento, né? Descumpre-se todo esse regimento no quesito a tramitação do projeto de lei e o vereador lê jamais, né? No caso aí não leu de jeito nenhum. O vereador não tem acesso à leitura desse projeto de lei. Então, a gente gera aqui esse questionamento. Então, a sociedade precisa se construir, se refazer, né? É importante que a democracia é belíssima, sou a favor da democracia, tem que ser democracia mesmo. Mas estou nessa live aqui, gerando essas indagações, esses questionamentos, exatamente para melhorar a democracia, para melhorar o nosso parlamento, para que haja um respeito institucional, no que diz respeito para que todos os vereadores, independentemente de situação ou de oposição, tenha o mesmo respeito institucional. Que o prefeito também, quando mande suas matérias, também seja respeitado, né? Então, se ele mandou com projeto de urgência, teria sim que ser aprovado ou reprovado até 45 dias, né? Tem que ser respeitado esses 45 dias. Sou favorável. Agora, eu não sou favorável de que uma lei, só porque é de iniciativa do prefeito, tem que ser aprovada sem ser lida. Eu não sou favorável de que uma lei que é de um parlamentar de oposição
ou de situação, porque também temos os casos, demore tanto para que sejam cumpridos os ritos institucionais da Casa Legislativa. Então essas indagações, elas são necessárias, né? Nós temos aí um desafio aí para 2021, os novos vereadores, os vereadores que remanescentes, os que forem reeleitos, né? De melhorar esse trato institucional da Câmara, para a gente crescer todo mundo junto, a democracia avançar e ser respeitada. Em momento algum, a gente quer que aconteça um retrocesso. Não vamos pensar aí também que é caso motivo de fazer como alguns bolsonaristas, de fechar o Congresso, de fechar o STF, né? Nós queremos é que o parlamento melhore, cresça, se aperfeiçoe, aprenda com seus próprios erros, né? A fim de que a gente avance no processo legislativo. Porque no final das contas, algum setor da sociedade vai ser afetado por essa demora, por esse descumprimento dos ritos institucionais. Então, é necessário que isso seja, a partir de agora, seja cumprido, né? E aí, lembrando, né, que nós já tivemos também projeto de lei do Executivo que, no que tange as leis serem revogadas, total ou parcialmente. Eu me lembro que a lei 05/2011 dos professores, no exercício de 2019, chegou uma lei revogando o artigo 72 dos professores. E aí eu pedi vista desse projeto, polemizei, porque represento os professores, polemizei, e aí a prefeitura recuou e tirou de pauta, porque ia afetar os professores. Então, as leis não é porque são aprovadas que elas vão ficar conservadas, não, né? Cabe à sociedade, através dos seus representantes, atentar para que a lei seja conservada, né? Ou alterada naquilo que interessa à sociedade. Então, uma lei ela pode ser revogada se for interesse da sociedade. Uma lei ela pode revogar um artigo se achar que vai beneficiar a sociedade. Ela pode modificar um artigo se achar que é interessante para a sociedade, né? Pode acrescentar um artigo se for interessante para a sociedade. Projeto de lei do Executivo no que tange aos agentes de endemias, mais do que justo, né? Porque incorpora os agentes de endemias junto aos agentes comunitários de saúde, uma bandeira dos sindicatos, né? Todos os sindicatos, tanto o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, como o Sindicato dos Servidores Públicos, são favoráveis, sim, a essa bandeira, né, de incorporar os agentes de endemia aos agentes comunitários de saúde. Agora, os sindicatos ficaram por fora desse processo, né? E aí é uma crítica que a gente precisa fazer, né? Embora que seja um grupo de servidores que vão lá, que tem o aval do prefeito, mas que os sindicatos olhem o projeto de lei, consulte sua assessoria, que o parlamento também leia, né? Para que possa, finalmente, votar uma lei com consciência, né? Com seriedade, com respeito à sociedade. E aqui eu queria encerrar a minha live com um pensamento de um grande estadista e político britânico, Winston Churchill, né? Ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi muito importante para a democracia do Reino Unido. Que ele diz o seguinte: ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito, né? Nós também não queremos que a nossa Câmara Municipal, não estamos exigindo, até queremos, mas nós não estamos exigindo que a nossa Câmara Municipal seja perfeita, sem defeito, né? Nós queremos que ela se aperfeiçoe, que ela melhore, tá bom? Aí ele continua: tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Então, o que ele quer dizer? Se dizem que a democracia é a pior forma de governo, existem as outras que são muito piores do que a democracia, né? A tirania, né? Então é uma forma de governo, né? Uma forma de se governar muito horrível, né?
por meio da tirania, da ditadura, do autoritarismo, né, não se dá de ter uma liberdade vivenciada. Então, eu gostaria de dizer que nós precisamos melhorar a nossa democracia, tanto na nossa sociedade como nas instituições. O judiciário ele precisa ser mais democratizado, ter mais acesso, mas nós precisamos do judiciário. É um órgão belíssimo, importante para o Estado democrático de direito. O executivo, termos um prefeito, agora vamos achar que o problema é o prefeito e vamos extinguir esse poder. Não tem mais prefeito em Barra do Corda, não é isso. A gente precisa melhorar os poderes, né? E a mesma forma com o poder legislativo. Então através dessa live, em trazer essas reflexões para todos nós da sociedade, dizer que ser vereador é também ser um investigador, é fiscalizar, é construir provas, né? Para se municiar, né? E eu gostaria de fechar aqui falando sobre esses dois projetos de lei, das 13 horas e da insalubridade, projetos de minha autoria, que os prazos regimentais todos se esgotaram. O prefeito não publicou nada no Diário Oficial do município, nem aprovando, nem vetando. O que se configura é silêncio do prefeito, então a lei foi sancionada, todas as duas leis foram sancionadas. E eu tive a preocupação de baixar todos os diários oficiais do município, né, até a data que o prazo regimental prescrevia do prefeito, que era o dia 2 de junho. Então, até o dia 2 de junho, o prefeito não vetou nenhuma dessas duas leis, também não sancionou. Então, essas duas leis, o que se configura? O silêncio do prefeito se configura em sanção. Então, para efeitos práticos, as duas leis foram sancionadas silenciosamente pelo Poder Executivo. Cabe ao nosso presidente da Câmara promulgar e eu espero que ele não demore mais tanto, né? Afinal, os prazos regimentais já se esgotaram. Então, eu queria agradecer a todos. Algumas mensagens estão vindo aqui, ainda não estou dominando bem, gente, estou aprendendo aqui. Esses tempos de pandemia é que estão me permitindo a mim analisar aqui essa plataforma digital de comunicação. E é muito bom poder contribuir com a sociedade. Sou um vereador que, pelo primeiro mandato, estou aprendendo, tenho muita coisa a aprender. A gente erra também como parlamentar, mas é melhor errar, tentar acertando, né? Então a gente está construindo esse processo democrático de atividade parlamentar. Agradecer a todos os servidores públicos que admiro e acompanham o meu trabalho. Agradecer os professores, que é maravilhoso ser professor e é muito bom estar com esses professores nessa lida, nessa vida. Nós sabemos que uma coisa é o patrão, outra coisa é o empregado. E são forças diferentes, né? As forças do patrão acabam sendo maiores do que as forças do empregado. Por isso que é importante que todos os empregados estejam unidos, a partir de um mesmo objetivo, de um mesmo foco, para a gente enfrentar essas forças, né? Porque a resistência vence a força. E nós, trabalhadores, nós, servidores públicos, somos resistência. E vamos continuar a resistência, porque é através da resistência que conseguimos conservar os nossos direitos, que outros nos antecederam. E aqui gostaria de render os méritos aos professores que criaram o plano de cargos e carreira, que ajudaram a criar, na verdade, o plano de cargos e carreira do 05-2011. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu cito que foi o professor Ferreira, que estava à frente do sindicato. É um prazer reconhecer em público esse mérito dele e toda a sua equipe, né? Professora Janete, professor Ferreira, professora Irene, né? E eu, como parlamentar, o que eu tenho que me preocupar? Em conservar essa lei. Essa lei, se tiver alguma coisa de ser alterada nessa lei, tem que ter o crivo dos professores. Se essa lei precisar acrescentar alguma coisa nessa lei, tem que ter o crivo dos professores. E eu, como parlamentar, tenho uma responsabilidade maior, porque sou professor. Então eu não posso pestanejar hora nenhuma, tenho que estar vigilante
para que os direitos dos professores sejam conservados. E qualquer alteração nessa lei, enquanto eu estiver no parlamento, só acontecerá com o consentimento de todos os professores da rede municipal de ensino, né? Então, queria agradecer aos professores que sempre me acompanharam, que sempre me respeitaram e que gostam da minha atividade parlamentar. E os erros que eu cometo são da natureza humana, né? Então é importante a gente aprender com os erros e avançar. Então um abraço para todos os barracordenses, né? Lembrando que nós professores movimentamos a economia de Barra do Corda com os nossos salários. Então, se nossos salários tiverem dias, forem salários dignos, tivermos o cumprimento da lei municipal na sua extensão, teremos mais capitais para investir no nosso próprio comércio e fortalecer a economia local. Sem falar que também tem a questão da valorização econômica do professor, né? Então é isso, queria agradecer mais uma vez pelo carinho e pela atenção de todos. Vou olhar as mensagens depois, tá bom? E responder. Um abraço, um bom dia.